Fala pessoal, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer para comunicar dois controladores HW4300 da Coel com elipse escada. E para isso nós vamos utilizar um conversorzinho RS485 para Ethernet. Então aqui pessoal, tá a nossa montagem que nós vamos utilizar para fazer o nosso teste, bem? Aqui a gente está com dois controladores da Coel, os dois HW4300, são dois controladores de temperatura. Eles estão ligados com termopares aqui, estão medindo a temperatura ambiente. Um deles a gente está aqui com um multímetro medindo a corrente de saída. Os dois estão configurados para saída 4 a 20 mA e nesse aqui a gente está lendo a corrente de saída com o miliamperímetro. Ele está marcando ali 13,91 miliamperes ali na saída. Os dois controladores estão ligados com esse conversor de RS485 para Ethernet. Eles estão ligados através dos cabos par trançado que vocês estão vendo aí, numa topologia de barramento, certo? E por sua vez, o nosso conversor está ligado na máquina na qual a gente vai estar rodando ali o nosso supervisório. Vamos entender um pouquinho melhor como que está essa ligação da comunicação dos três equipamentos? Aqui nós temos um diagrama demonstrando como está a ligação dos nossos equipamentos. Do lado direito, nós podemos observar ali que os dois controladores estão ligados através de cabo par trançado ao nosso conversor. Os controladores, eles falam Modbus, mas na camada física, eles utilizam o padrão RS485, que é um padrão para a camada física que utiliza comunicação par trançado, half duplex, com dois fios. Nós temos ali que esse padrão ele é apropriado para esse tipo de topologia, uma topologia em barramento, onde no mesmo barramento nós temos ali os nossos dois controladores, numa ponta do barramento temos o nosso conversor e na outra nós temos um resistor de terminação de aproximadamente ali 120 ohms. No nosso caso aqui, na nossa bancada, nós utilizamos um de 270 e um de 220, e os dois em paralelo vão dar ali em torno de 121 ohms, suficientemente próximo do valor esperado. O nosso conversor, por sua vez, ele vai realizar a conversão do padrão RS485 para o Ethernet, de modo que a gente consegue utilizar aqui um pad cord, um cabo de rede, para ligar a nossa comunicação com o nosso computador. No caso da nossa bancada, nós estamos fazendo a comunicação ponto a ponto Ethernet. Entretanto, poderíamos estar conectando esse conversor a um switch e utilizar alguma topologia mais complexa para a nossa comunicação. Referente à ligação dos nossos dispositivos na rede RS485, cada controlador deverá ser conectado nos pinos 18 e 17, conforme desenhado no diagrama elétrico presente no manual do controlador. Adicionalmente, para realizar a comunicação, nós devemos acessar o submenu de comunicação serial através do menu de configuração do controlador. Nesse submenu, nós temos três configurações para ajustar. A primeira é o endereço de cada controlador. Para que a comunicação possa funcionar corretamente, cada controlador deve ter um endereço diferente na rede, não podendo, então, ser assinalado dois controladores com o mesmo endereço. A segunda opção a ser ajustada é a taxa de comunicação. É importante que todos os elementos da rede estejam na mesma taxa de comunicação para que ela possa ser bem sucedida. E, finalmente, é necessário deixar, dependendo das configurações que desejam ser feitas no supervisório, o acesso à programação pela porta serial. Então, nós vamos manter, no nosso caso aqui, essa permissão utilizando ali a segunda opção nessa configuração. Para realizar, então, a configuração
dos parâmetros da comunicação do nosso controlador, é necessário acessar o menu de configuração específico. Para fazer isso, devemos seguir então o manual conforme é apresentado no diagrama em tela. Para poder chegar no menu de configuração, é necessário inicialmente apertar a tecla P durante 3 segundos, até utilizar as setas para cima e para baixo para navegar até o menu de configuração. No menu de configuração, devemos então acessar a senha, primeiramente apertando o botão P e depois utilizando as setas para cima e para baixo até chegar na senha correta, que é o 0381. Ao chegar na senha correta, podemos pressionar a tecla P e então navegar nos submenus da configuração, utilizando as setas para cima e para baixo até chegar no submenu de comunicação serial, representado pela letra SER. Apertando P uma vez, podemos acessar primeiramente o endereço da comunicação serial, código ADD, depois a taxa de comunicação, código BAUD, e depois a programação, a permissão para programação através da comunicação serial, sigla PACS. Cada vez que acessamos uma das configurações, devemos apertar o botão P para poder modificar o valor daquela configuração e, finalmente, podemos segurar a seta para cima ou seta para baixo durante 3 segundos para retornar um nível de menu para cima. Vamos demonstrar agora, então, como realizar essa configuração nos controladores. Então, aqui, tomando o controlador da Coel, inicialmente eu vou pressionar o botão P durante 3 segundos. Após pressionar, nós entramos no menu. Através do menu, nós podemos navegar em diversos menus. Nós queremos vir aqui até o menu de configuração, com a sigla CONF. Pressionando P novamente, nós conseguimos acessar as senhas. Pressionando a seta para cima, vamos subir até chegar próximo do 381. Ajustando no 381, nós podemos pressionar a tecla P. Isso nos leva até os submenus de configuração, através do qual podemos navegar utilizando as setas para cima e para baixo, passando pelos menus de alarme, de entrada, de controle, até chegar no menu SER, que é o de comunicação. Pressionando P, nós acessamos as opções de endereço. Esse nosso controlador está com o endereço 2, nós poderíamos modificar ele para qualquer valor de 0 até 255. O valor 0, o endereço 0, normalmente é utilizado para broadcast, então não é recomendado usá-lo, mas nós podemos assinalar então o valor de 1 até 255. Conforme já está configurado no nosso supervisórios, eu vou manter esse controlador no endereço 2, mas a gente poderia ajustar com as setas para cima e para baixo. Após ajustar, vou pressionar a tecla P. Depois disso, vamos selecionar a taxa de comunicação na opção BAUD. Aqui nós podemos navegar nas opções aqui, 2.400, 9.600, 19.200, 38.400. Eu vou utilizar 9.600 aqui na nossa rede, visto que nós não precisamos de uma comunicação tão rápida. E esse aqui é um dos valores recomendados no manual do fabricante, que nós vamos ver já já. Finalmente, selecionando P, a velocidade 9.600 através do pressionamento da tecla P, aqui na opção PACS, vemos que está permitida a configuração através da comunicação serial, né? De modo que nós podemos ajustar parâmetros do controlador pelo supervisório futuramente. Então, feito isso, nós podemos pressionar a tecla para cima durante 3 segundos e a gente volta para os submenus de configuração. Pressionando ela por mais 3 segundos, nós saímos dos menus e voltamos aqui para a tela inicial, onde temos ali a leitura da temperatura e o valor do nosso set point lido sendo exibido na tela. Nesse momento eu estou segurando aqui o termopar
de modo a provocar ali uma mudança ali na temperatura lida, para vocês poderem observar, beleza? Este aqui, pessoal, é o manual do controlador HW4300. Nós podemos ver que ele não traz muitas informações nesse manual aqui, de apenas 4 páginas, que é o mesmo manual que vem impresso dentro da caixa do controlador. Ele não traz muitas informações a respeito dos endereços, dos registradores e mais detalhes sobre a comunicação permitida por ele. No site da Coel, até a data da gravação deste vídeo, também não estava disponibilizado essa informação. Entretanto, entrando em contato com o pessoal da Coel por e-mail, eles prontamente enviaram esse outro documento aqui, que tem, entre outras coisas, o mapa de registros da comunicação Modbus. Então, aqui ele traz algumas informações gerais, né? E eu quero que vocês se atentem no detalhe, né? Ele fala aqui, né, que o controlador dessa família trabalha com comunicação serial utilizando a interface RS485, certo? Isolada, né, de modo a evitar problemas de potencial de terra, né? Ele comenta também, né, que cada um dos controladores é equipado com 2 terminais, conforme nós já vimos anteriormente, e que a conexão entre os vários controladores deve ser em paralelo, conforme nós mostramos no nosso diagrama. Isto é, os terminais A devem ser conectados entre eles e também os terminais B. Né? E ele recomenda um resistor de terminação de 120 ohms para manter a condição de operação eficiente na linha, né? Para permitir ali uma comunicação adequada. Ele comenta aqui também no manual que a taxa de comunicação vai de 1.200 a 38.400, o que ele considera satisfatório, né? Apesar de lento para o padrão do RS485. Né? Mas ele justifica isso porque uma velocidade mais baixa permite que não exige, né, um cabeamento de uma excelência tão grande, né, uma qualidade média ali de cabo par trançado já seria suficiente, né? E ele recomenda que a capacitância da linha não exceda 200 nanofarad e a linha não exceda também os 1.000 metros de comprimento, né? O que é um comprimento bastante elevado para nós levarmos a nossa comunicação através aí, do padrão RS485. Feita a configuração do controlador, pessoal, nós podemos então configurar o nosso conversor RS485 para a Ethernet, certo? Aqui nós temos o manual dele, e ele traz algumas informações, a descrição sobre o funcionamento, né, qual que é o diagrama de aplicação aqui. Entretanto, um dos pontos mais importantes que tem aqui, logo na 4ª página, é o link do software para fazer o setup dele, certo? Então, com ele conectado, devidamente alimentado com a fonte 5 volts e conectado através do cabo Ethernet na máquina, eu vou dar aqui um Search Device, certo? E aqui, pessoal, ele já vai aparecer aqui o nosso dispositivo, vai dizer qual que é o IP dele, certo? E aí a gente pode aqui dar um clique duplo nele, certo? A gente também pode vir aqui e tentar dar uma pingada nele, né? Por exemplo, daqui um ping 168.254.182.7, certo? E a gente está vendo que a gente está conseguindo comunicar aqui com sucesso com o nosso conversor, certo? Aqui a gente verifica algumas configurações que a gente consegue fazer diretamente pelo software, certo? Mas eu vou mostrar para vocês também uma outra opção, né? Um detalhe importante aqui, tá, pessoal? A gente está trabalhando ele com IP fixo, certo? Então a gente está dando aqui qual que é o IP que ele vai trabalhar, certo? E aqui o gateway, tá? É bastante importante a gente verificar se não estiver comunicando, verificar se a gente está passando o gateway certo, né? Então a gente vai dar aqui um IP config, né? E verificar aqui, ó, no nosso adaptador de Ethernet aqui, ó, qual que é o IP aqui, né? A gente está fazendo comunicação ponto a ponto, né? Entre o conversor e a máquina,
E aqui o do IP da nossa, o IPv4 aqui do adaptador no qual a gente está fazendo comunicação ponto a ponto é aqui 169.254.182.58. Então a gente está passando esse IP justamente aqui como o nosso gateway, tudo bem, pessoal? O usuário e a senha é admin, bem, esse é o padrão, certo? Fiz alguma groselha. Vocês vão ver que bem no pertinho da fonte de alimentação, ele tem um botãozinho de reset ali. Você aperta de 5 a 15 segundos e ele volta para o padrão de fábrica, certo? Então, se você fizer alguma groselha, você pode restaurar, tudo bem, pessoal? Aqui tem algumas configurações, né, sobre a comunicação serial, e aí vale a pena a gente recorrer ao manual do nosso controlador, certo? Que ele fala aqui, né, vou dar um Ctrl F aqui, que ele utiliza, né, 8 bits sem paridade e 1 bit de parada, certo? Então, ó, isso aqui, ó, 100 bit de paridade, 8 bits e 1 bit de parada, certo? E aqui a gente está colocando a baud rate de 9600, conforme a gente configurou nos nossos controladores, bem? Só que tem um negócio legal, pessoal, que é o seguinte, ó, além de a gente poder vir aqui e configurar ele, aí se a gente mudar alguma coisa aqui, é só dar um save config, tá? E aí ele vai carregar, né? Vou dar aqui, a gente não mudou nada, né? Mas eu vou dar um save config aqui, ó, e ele vai dar aqui, ó, os dados foram enviados e recebe a CK, né? Então, ele mandou tudo certinho, beleza? Mas além disso, a gente pode acessar pelo browser também. Então, eu vou pegar aqui o IP do nosso conversor e vou acessar aqui, certo? Da primeira vez que ele entra, não pediu agora, né, ele pede o usuário e a senha. O usuário vem na etiquetinha do padrão, né, o usuário padrão e a senha padrão é admin, tudo minúsculo. Vem na etiquetinha do próprio conversor, certo? Aqui a gente tem mais ou menos aquelas mesmas informações que a gente tinha lá, né? Então os parâmetros de rede aqui, né, estão com IP estático, qual que é o nosso IP, submáscara da rede, qual que é o gateway, né? Então a gente deu ali visualizou ali qual que era o nosso IP ali para poder estabelecer a comunicação certinho, né? Fazer a comunicação ponto a ponto. Aqui os parâmetros da porta, então ó, o baud rate 9600, né? 8 bits, 100 bits de paridade, bit de parada, né? Aí aqui para a gente fazer a comunicação Modbus, já a gente vai ver ali, né? A porta para comunicação Modbus, o padrão é o 502 ali para comunicar com o nosso SCADA, tudo bem? A gente tem que modificar, isso aqui é importante, tá, pessoal? Botar aqui para TCP Server, certo? Se ele não tiver em TCP Server, podem colocar, tudo bem? Aí ele tem mais algumas configurações aqui que a gente não precisa mexer, certo? Aqui no Modbus, colocar aqui, né, Modbus TCP, certo? Parâmetros de sistema aqui, também a gente não precisa mexer, mas aqui, né, a nossa senha, certo? E aqui, sempre que você der um salvar aqui em algumas configurações, né, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse alterado aqui alguma coisa, a gente dá aqui um salvar e tem que pedir para reiniciar o módulo, certo? Dá um OK, ele vai dar um reboot e aí logo mais ele já está online novamente, beleza, pessoal? Então, feito isso, tudo certinho, está devidamente configurado o nosso conversor RS485 para Ethernet. Com o controlador e o conversor configurado, falta a gente configurar então a nossa comunicação Modbus aqui no nosso supervisório, pessoal. Então a gente está utilizando aqui o Ellipse SCADA na versão demo, bem? Com limitações ali, 20 tags e tal e coisa, que você já conhece, certo? E a gente vai entrar aqui então no nosso Organizer e mostrar para vocês. A gente já está com a configuração aqui, as comunicações configuradas, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Então aqui ó, a gente teve que incluir o nosso driver, tudo bem? Ele não aparecia nada aqui, a gente teria que vir aqui em novo, certo? E clicaria para encontrar ali onde está o nosso driver, certo? Ali o nosso driver Modbus. E mandaria inserir ele.
Com ele inserido, a gente tem que vir aqui em configurar, certo? E fazer os ajustes necessários, beleza, pessoal? O que é importante aqui? A gente vem aqui em extras, certo? E aqui vai acontecer boa parte da configuração da comunicação Modbus aqui, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Aqui no modo Modbus, a gente vai ter que colocar aqui Modbus TCP, certo? Aqui a gente marcou Use Gateway Modbus TCP. E para o controlador da Coel especificamente, a gente tem que ajustar esse Data Address Model Offset. A gente tem que colocar Data is addressed from 0. Por quê, pessoal? Porque senão, toda vez que a gente for acessar o endereço, né, se o endereço, por exemplo, é o 512, a gente vai ter que colocar defasar de 1, né? Então colocar ali 513, certo? Então, para que a gente possa acessar corretamente de acordo com o que está no manual, sem precisar fazer esse offset manual, a gente precisa colocar aqui a nossa configuração aqui, certo? A gente também está deixando marcadinho aqui o Reconnect After Timeout, certo? O que mais, pessoal? Aqui nas operações, certo? Está relacionado com as funções de escrita e leitura, né? Nós sabemos que no Modbus, né, a comunicação é feita através da leitura e escrita de registradores e bobinas, certo? Quando a gente vem aqui no manual do controlador, a gente vê que ele suporta duas funções, né? O protocolo Modbus tem uma série de funções, né, para escrever uma bobina, escrever múltiplas bobinas, ler uma bobina, ler múltiplas bobinas, escrever um único registrador, escrever múltiplos registrador, ler registrador e por aí vai, né? Então a gente sabe que tem múltiplas funções lá, mas no controlador da Coel, especificamente, ele está implementado duas funções. A função 3, que é para leitura de registrador, e esse registrador deve ser uma Word, certo? E ele pode ler vários registradores de uma vez só. E a função 6, que é para escrever um registrador de cada vez. Esse registrador tem que ser uma Word, certo? Então, no supervisório, essas operações aqui está ligado com a função que a gente vai usar para ler e para escrever. Aqui a gente tem, apesar de a gente ter 8 operações, a gente vai utilizar somente a operação 1. Por quê, pessoal? Porque a hora que a gente vem aqui no Edit, tá? A operação 1, ela está com a função para leitura, a função 3, que é uma função que é suportada pelo controlador conforme manual, certo? Ela está dizendo aqui que a gente vai ler uma Word. E a escrita está para escrever a 6, certo? Que vai ler uma Word também, certo? Então aqui a gente pode dar um OK e está configurada adequadamente essa nossa operação 1. Por quê? Porque ela vai contemplar as duas funções. A função 3 para leitura e a função 6 para escrita, que são as duas funções do Modbus que o nosso controlador suporta, certo? Ele fala aqui, né, explica que essas funções permitem o programa ler e modificar os dados do controlador e que essa comunicação é baseada em mensagens enviadas do mestre para o escravo, né? Os dois controladores são dois escravos, cada um com seu endereço, né? E aí ele fala aqui, né? Então, digamos, se a função 3, o mestre manda o pedido de leitura e o escravo, que é o controlador, devolve a resposta com os dados contidos lá naqueles registradores, né? Se é usada a função 6, ele vai escrever, ele vai pedir para escrever uma palavra e o nosso, em um registrador, né? E o nosso escravo, que é o controlador, ele vai mandar um eco daquilo dali, dizendo que foi escrito, né? E aqui ele também tem a resposta de exceção, né? Aí ele comenta aqui, né? Uma mensagem no Modbus, né? Ela tem alguns campos, né? O primeiro campo é o campo do escravo, né? Então a gente tem que mandar o endereço de 1 até 255, né? Visto que o endereço 0 é utilizado para broadcast,
e inclusive não é implementado nos controladores. Depois vem o código da função, então poderia ser qualquer um dos códigos das funções do protocolo Modbus, mas para comunicar especificamente com os 4300, só pode ser ou a função 3 ou a função 6, né? Que são as duas funções que a gente viu para poder ler e escrever registradores no nosso controlador. Depois disso, vai ter o campo de informação, que é o que, pessoal? Que vai ser os dados ali, dizendo ali os endereços, os valores, o que mais foi requerido pela função que a gente estiver usando. E por último, o quarto campo é o Cyclic Redundancy Check, né? Que é para a gente realizar ali, ele utiliza o CRC16 para verificar ali a integridade da mensagem. Ele fala, né? Transmissão assíncrona, 8 bits, sem paridade e 1 bit de parada. E aqui, pessoal, ele detalha as duas funções ali que estão implementadas, essas são as duas funções que a gente está chamando ali na nossa operação 1 no supervisório. Então, quais são? Ó? A função 3, certo? Que o mestre, né, no caso o nosso supervisório, vai ter que mandar um pedido com a seguinte cara, né? O primeiro byte vai conter o número do escravo, né? Vocês viram que a gente configurou um controlador para 1 e outro para 2, então esse aqui vai ser ou 1 ou 2. Aí o segundo byte a função, se é a função 3, vai ter que mandar o número 3. E depois, como é a função 3, que é a função de leitura, ele vai mandar qual que é o endereço do registrador que ele quer ler, né? Os endereços são dados por 2 bytes, né? Uma word, né? 2 bytes, e manda primeiro o byte mais significativo e depois o byte menos significativo. E aí vai dizer quantas palavras a gente vai ler. No que a gente vai realizar, pessoal, a gente vai ler somente uma de cada vez, certo? Mas a função implementada no controlador ela é capaz de ler mais de um byte, mais de um registrador de uma vezada só. E por fim, o byte 7, 6 e 7 fazem aqui o CRC, né, para garantir a integridade. A resposta normal, né, se não ocorrer nenhuma exceção, é o que? Ele vai responder com o endereço dele, depois ele vai mandar qual que é a função que ele está respondendo, então no caso a 3, e aí ele vai dizer, né, o número de bytes lido e o valor da primeira word seguido pelos próximos, certo? E aqui o CRC. Alternativamente, pessoal, aqui na função 6, que é a função de leitura, o que vai acontecer? Ó? Aliás, a função de escrita. Na função de escrita, o mestre vai mandar qual que é o endereço, 1 ou 2, vai mandar para a gente qual que é a função que ele está realizando, função 6 para escrever, vai dizer o endereço, que vai ser aqui, né, uma word, né, então o endereço do registrador, e por fim, vai dizer para a gente qual que é o valor que ele vai escrever nesse registrador. E se a comunicação der bom, o controlador vai responder um eco, certo? Então ele vai mandar de volta a mesma mensagem para confirmar que foi adequadamente escrito. O que mais que a gente tem aqui então, pessoal? A gente tem aqui na questão do setup aqui, colocar a camada física para a Ethernet, visto que a gente está comunicando agora através do conversor e não mais pelo RS485. O timeout aqui, para ele ter uma tolerância ali, né? Configurar aqui também o tempo de reconexão após uma conexão falha. Como a gente está utilizando a Ethernet aqui no serial, a gente não precisa mexer nada. E aqui na Ethernet a gente vai dizer aqui, né? TCP/IP, certo? E aqui, pessoal, a gente tem que passar qual que é o IP, certo? Aí vocês vão lembrar que a gente configurou aqui o nosso IP aqui do nosso conversor, certo? Isso tem que estar igualzinho aqui. E também a gente configurou aqui qual que era a porta que a gente estava usando aqui, bem? 502 é o padrão para realizar a comunicação Modbus, beleza? E aqui a gente, nas duas últimas opções, a gente não precisa mais alterar nada. Ok, pessoal? Aqui também não precisa mexer nos parâmetros. A gente pode fechar
certo? Que nossa comunicação serial através do nosso driver aí, a nossa comunicação Modbus que diga, né? Através do nosso driver vai estar devidamente configurada. Então agora, pessoal, com o nosso driver configurado, a gente pode configurar então as nossas tags aqui, certo? A gente já está com todas as tags aqui que nós vamos utilizar configurada, mas eu vou discutir com vocês rapidamente aqui algumas aqui, só a título de ilustração, beleza? Então aqui, pessoal, a nossa primeira tag que a gente vai ter aqui é a tag temperatura 1, que é a nossa tag que vai realizar a leitura aqui da variável medida do nosso controlador, certo? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, né? A nossa tag aqui, temperatura 1, a gente deu o nome, colocou a descrição aqui, a gente precisa selecionar qual que é o driver, certo? O driver é o nosso driver da comunicação Modbus. E aqui, pessoal, a gente tem esses 4 parâmetros aqui, N1, N2, N3 e N4. Quem que são esses caras? O N1 é o endereço do nosso escravo Modbus. Então, no caso dos nossos dois controladores, o primeiro controlador vai ser endereço 1 e o segundo vai ser endereço 2. Né? Que nossa tag, tudo que é underline 1 é o primeiro controlador, tudo que é underline 2 é o segundo controlador, beleza? O N2 aqui vai ser a nossa operação. Vocês lembram lá que quando a gente definiu o driver, na operação 1 já contemplava as funções 3 e 6 do protocolo Modbus para realizar a leitura e escrita de registradores. Então aqui todas as nossas variáveis vão utilizar essa mesma operação 1. O N3 ele não é utilizado aqui no driver Modbus, aqui no Ellipse SCADA, certo? Então a gente vai manter ele sempre em 0. E o N4 é o endereço do registrador. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção, pessoal, é que esse número aqui no N4, que é o registrador que a gente vai ler ou escrever, ele está em decimal. E quando a gente vem no nosso manual aqui, descendo um pouquinho aqui, a gente tem que se atentar que os endereços estão todos em hexadecimal, certo? Então a gente precisa converter aqui, pessoal. Então o endereço da variável na temperatura, na nossa PV aqui, em hexadecimal é 0200. Mas se a gente for aqui, a gente abre aqui a nossa calculadora, né, certo? E o hexadecimal 0200 vai ser o decimal 512, certo? Então, eu não posso colocar o 200 lá, eu tenho que colocar o 512 no meu supervisório, bem como já está aqui, certo? E aí, se tiver tudo certo, a gente pode vir aqui, pressionar ler, e ele vai realizar a leitura para a gente. Bem? E aí vocês vão ver que ele vai estar lendo ali os 34 graus que o nosso controlador está registrando. Se a gente vier aqui e tocar no nosso termopar, ele deve dar uma subidinha aqui na temperatura e a gente poderia observar essa variação na temperatura lá no nosso supervisório, mandando ele dar uma lida na nossa variável aqui, na nossa PV, na temperatura. Então, ao realizar a leitura aqui, pessoal, a gente vai ver que ele vai apontar aqui, né, que agora já subiu para 36 a temperatura. Da mesma forma, então, o nosso segundo controlador aqui, a variável temperatura, está no endereço decimal 512, o nosso registrador. O endereço do controlador é o 2, certo? A operação é a 1, e a gente pode mandar ler aqui, e a gente vai verificar ali que ele está lendo uma temperatura de 32, pessoal. O que mais que a gente pode mostrar aqui, galera? Ó, a gente tem aqui uma outra variável aqui que a gente vai poder escrever nela, né? Essa reg status, né? Quem que é esse cara aqui? Olha só. A gente vai ver aqui, né, que ele está relativamente próximo lá, né? Vai dar 527. A gente vai poder ver que ele está ali próximo no manual. Seria o 527. Quem que vai ser esse regulador status?
que em hexadecimal seria o 020F, que a gente pode converter aqui na nossa calculadora. Então, 220F seria 527, conforme a gente colocou lá no nosso supervisório, certo? E o que esse cara é, pessoal? Ele é o status do controlador. Então, se a gente coloca um 0, nosso controlador vai para modo off. Se a gente coloca em 1, ele vai para o automático. Se a gente coloca em 2, ele faz o autotune. E se a gente coloca em 3, a gente joga ele para o manual, certo? Então, a gente pode vir aqui e modificar a posição, o modo de operação do nosso controlador. Vamos verificar isso aqui. Então, ó, eu vou botar para ler aqui, e ele nesse momento está em 1, ou seja, ele está em automático. A gente pode vir aqui, pessoal, e modificar ele para 0. A hora que a gente escrever 0, nós podemos então mandar ele para a posição off, certo? E a gente vai visualizar ali no controlador que ele está assinalando off. A saída dele, de 4 a 20 mA, caiu agora para os 4 mA. Por quê? Porque ele está desligado. Então, ele zerou ali a nossa saída, a nossa variável manipulada. Nós podemos, alternativamente, colocar ele aqui no valor 3. E a hora que a gente vem aqui em escrever, o que vai acontecer? A gente colocou ele em manual, aparece o Hzinho lá de range, certo? E aí, pessoal, vai ter uma outra variável aqui que a gente pode procurar no manual para poder manipular diretamente a saída do nosso controlador, certo? Que ela vai ser dada por esse manual MV1 aqui, que seria em decimal o 911, que a gente pode converter aqui de volta o decimal 918 seria o hexadecimal 389. Então, a gente pode ir lá no nosso manual e procurar essa opção, que está bem aqui, ó. Então, ele diz, ó, output power recebe um valor de menos 100 a 100%, e ele fala aqui que quando tiver em modo automático, ele só é read-only. Porém, quando ele estiver no manual, a gente consegue escrever, certo? Qual que é o valor que a gente deseja colocar na saída. Bem, se a gente ler nesse momento aqui, a gente vai ver que ele vai estar zerado, certo? Mas a gente pode vir aqui e escrever aqui, por exemplo, 50%. Ao escrever aqui 50%, o que vai acontecer, pessoal? A gente precisa escrever, na real, 5.000. Por quê? Porque é 50.00. Ao clicar em escrever, a gente vai ver que o controlador ele vai mudar ali a saída na tela dele, certo? Para H50, certo? Então, manual 50%. E a saída em miliamperes passou para 12, né? Que no padrão 4A20, 12 miliamperes é o 50%. A gente pode descer aqui para 25%, e ele vai vir aqui descer para 25%, e portanto vai abaixar a corrente para 8 miliamperes. Ou podemos vir aqui e escrever 75%, e aí ele vai subir para 16 miliamperes, certo, pessoal? Então a gente visualiza aqui a nossa manipulação desses dados aqui através do nosso supervisório. Vai lembrar, certo, que aqui o nosso primeiro valor é o endereço, depois a operação, todas elas a gente está usando a operação 1, e por fim estamos utilizando aqui o endereço de cada um. Então, passando brevemente aqui em cada uma das nossas tags que a gente tem manual MV1, essa tag para que a gente possa ajustar manualmente a variável manipulada do nosso controlador, para o controlador 1 e para o controlador 2, certo? A MV1 percentual, MV2 percentual, é uma tag de expressão, né? Onde a gente está fazendo aqui simplesmente o valor da tag MV manual, certo? Que quando a gente lê ela, por exemplo, vou botar aqui para ler
o nosso controlador O2 aqui. Ele está saturado em 100%, tá? Porque a gente não tem atuador a PV está muito abaixo do set point, então ele já está ligado há um tempinho, ele saturou aqui já em 100%. Bem? Mas o que acontece, pessoal? Eu vou pegar aqui e ele vai dividir esse valor ali por 100, certo? Para ficar em porcentagem mesmo, beleza? A gente tem aqui o Alt2 status. A saída 2, apesar de a gente não estar usando aqui nesse momento, ela está configurada nos dois controladores como uma saída de alarme, certo? Então ela é uma saída com relé ali que a gente pode utilizar para acionar alguma coisa. O PB são as bandas proporcionais, certo? Do nosso controle P&D. Lembrando que a banda proporcional é 1 sobre o ganho proporcional, né? Então, aqui a gente tem o endereço do controlador 1 e controlador 2, opção, e o endereço do registrador contém a banda proporcional. O status do regulador 1, para a gente configurar ele como manual, eu vou voltar aqui para automático, certo? Por exemplo, e a gente consegue fazer isso. A mesma coisa para o nosso controlador 2, que está em automático. O setpoint 1 e o setpoint 2 são os valores do nosso setpoint, só que a gente tem um registrador, esse é o registrador 520 no decimal. Só que para a gente poder escrever, esses registradores aqui, setpoint 1 e setpoint 2, são só de leitura, tá, pessoal? Para poder escrever diretamente, a gente pode utilizar esse SP1 write, esse SP2 write aqui, certo? Se a gente quiser modificar o nosso setpoint, que a gente vai fazer ali através do nosso supervisório, certo? TD1 e TD2 são tempo derivativo, temperatura e temperatura 2 são as nossas variáveis de processo, e TI1 e TI2 são os tempos integrais dos controladores. Por exemplo, a gente vê aqui, nosso controlador 2, o tempo integral 2 está em 200 segundos. Beleza, pessoal? Feito isso daqui, né, para a gente colocar a nossa manipulada, resta então configurar a tela e fazer o design aqui das nossas telas aqui, tá, pessoal? A gente montou um negócio aqui bem simplesão, só para poder mostrar para vocês aqui o funcionamento aqui da comunicação, beleza? Então, para ilustrar aqui o funcionamento, pessoal, o que eu vou fazer aqui, eu vou mandar rodar a nossa aplicação, certo? E vou vir aqui para a tela aqui, que é a única tela que a gente tem funcional, que é essa tela de monitoramento aqui, certo? Então aqui, pessoal, a gente consegue acessar os registradores e poder comandar aqui o funcionamento dos nossos controladores aqui, certo, pessoal? Então, por exemplo, eu consigo botar os dois reguladores aqui em off, os dois controladores, jogar eles para off, certo? Consigo voltar os dois para automático, bem? Então eles vão iniciar aqui, vocês vão ver, né, tipo, o set point aqui tá abaixo, né? Então a manipulada vai subindo ali por causa da ação integral, né? Vai subindo ali lentamente, porque o tempo integral está baixinho, né? Aí, por exemplo, aqui eu posso querer subir o set point do controlador 1, certo? Então eu vou apertar aqui set point mais 1, e ele vai subindo ali o set point, como vocês podem perceber, certo? Eu vou jogar lá o set point ali para 38, né? A gente vai ver que a manipulada vai começar a reagir, né? A gente visualiza isso, né? Por exemplo, olhando aqui no nosso multímetro, né? Que conforme a gente tem erro ali, a ação integral vai fazendo o quê, pessoal? Vai fazendo aumentar a nossa saída ali, a nossa manipulada, né? O 4 a 20 mA ali vai subindo, certo? A gente pode abaixar aqui, por outro lado, o set point do controlador 2. Eu vou botar ele aqui, por exemplo, em 35, certo? E aí vocês vão ver, né, ele reagindo aqui de acordo. Bem, aqui a gente vê que a nossa manipulada ali variando de acordo. A gente pode botar aqui, por exemplo, agora o nosso controlador 2 em manual, né, acessando aquele registradorzinho que a gente tinha falado antes. E aí a gente habilita aqui para escrever, né? Por exemplo, aqui eu vou botar aqui ele em 25%, e a gente vê, ó, que a corrente lá sobe para 8 mA. Posso botar ele em 50%, e aí ele vai lá para 12 mA. Posso botar em 75%, ele vai para 16 mA. Ou posso botar em 100%, e aí ele vai bater lá
os 20 miliamperes, né? E aí ele dá até o fundo de escala aqui do nosso multímetro. A gente ajusta aqui no multímetro, né? Pronto, ele vai aparecer ali os 20 miliamperes ali que está dando. Aí abaixa aqui de novo para 50, por exemplo. Aí vai e volta lá para os 12 miliamperes aqui o nosso controlador. Beleza, pessoal? Vou encostar aqui no nosso controlador 2 aqui no sensor, no nosso termopar, para ele dar uma subida ali na temperatura e a gente vê ali a temperatura subindo ali de acordo no supervisório também. Joia, pessoal? Então era isso aí que a gente queria mostrar para vocês, certo? Feita a nossa configuração da comunicação dos nossos controladores aqui, utilizando aqui, entre eles aqui, montando uma pequena rede RS485, uma rede ponto a ponto, certo? Utilizando aí par trançado aí para fazer a ligação dos dois controladores. Os dois controladores, por sua vez, ligado aqui no nosso conversor RS485, para a Ethernet, e aí através do cabo Ethernet ligando ponto a ponto na máquina e então fazendo a comunicação com o nosso supervisório, beleza, pessoal? Então é isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Valeu, falou e até mais!